Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje, terça-feira, 21 de janeiro de 2025, estamos iniciando mais uma manhã com Deus, mais um devocional, mais um momento aqui de busca. A proposta é que você comece o seu dia não somente informado, como tem muitos jornais que falam, mas comece o seu dia buscando Deus, buscando aquele que pode verdadeiramente transformar a sua vida, aquele que pode solucionar os seus problemas, aquele que pode te dar salvação. Então, nossa proposta aqui é que a gente cresça, que a gente fique cada vez mais perto do Senhor. Então, desde já, coloque o seu coração nisso, que você entenda que é necessário você viver para Ele, viver tudo que Ele preparou para você, porque isso vai ser determinante para o nosso presente e também para o nosso futuro. As duas coisas, elas precisam estar muito bem estabelecidas. É você viver Deus hoje para que o amanhã Ele possa cuidar, para que amanhã você possa descansar e confiar plenamente no Senhor. Vamos orar para a gente dar início à ministração de hoje. Se você puder, fechar seus olhos, se não, coloque a mão no seu coração, mas que nesse momento você esteja com seu coração voltado para o Senhor. Isso já vai ser suficiente para a gente desfrutar aqui de um momento especial com Ele. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor. Como somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Obrigado, Deus, porque eu particularmente já vivi experiências contigo e que hoje só fortalecem, Deus, a minha fé. Muito obrigado, Deus, por cada momento bom que eu passei, por cada momento difícil que eu passei. Senhor, eu tenho certeza que todos eles serviram para o meu crescimento, Deus. Pai, te apresento, Deus, agora esta ministração, este momento, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que essa palavra faça morada em nossos corações. Tenha um poder de transformar a nossa mente, transformar o nosso ser, Deus. Pai, traz pessoas aqui para este momento, que elas entrem, Deus, com o coração aberto e saiam daqui com suas vidas transformadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu coloquei aí como título, se você está vendo ou você recebeu notificação dessa forma, faça a diferença. Como é difícil, eu digo isso por experiência própria. Como é difícil fazer a diferença. E quando eu digo de fazer a diferença, é verdadeiramente em todos os aspectos. Mas isso não é uma ideia minha, isso não foi algo que um professor na escola me ensinou, mas é algo no qual o próprio Jesus deixou muito bem estabelecido na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Esse texto é muito emblemático e um texto muito direto, no qual Jesus ele dá aqui uma instrução, ele afirma, na verdade, algo que se aplica à nossa realidade. Porque todos nós desejamos, de alguma forma, causar um impacto, deixar um legado neste mundo. Mas, como cristãos, o nosso chamado é para fazer a diferença. E aí tem algo que é muito complicado, porque hoje em dia nós temos visto pessoas que se dizem cristãs, e aqui é uma crítica que eu faço, fazendo a diferença de forma negativa. E isso nós precisamos combater, nós precisamos realmente ir de encontro a isso, porque o Evangelho de Jesus, a própria vida de Cristo,
deixou muito bem estabelecido uma ideia de que é para fazer a diferença de forma positiva, não de forma negativa. Aqui, quando Jesus diz que nós somos sal da terra, nós sabemos que o sal ele tem o poder de realçar o sabor. E nós sabemos também que quando se coloca muito sal, fica algo ruim. Então aí você entra essa ideia de equilíbrio. Você entra com essa ideia de saber que tudo precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Na nossa vida nós somos chamados para fazer a diferença. Como viver de uma maneira diferente hoje em dia? Hoje em dia com tantos conceitos, hoje em dia com tantas coisas que nós vivemos, tantos conflitos, sejam eles conflitos externos, sejam eles conflitos internos, como ser diferente? Como sair da normalidade? Às vezes você é deixado levar pela maioria. Às vezes você vai moldar o seu comportamento de acordo com a cultura, de acordo com os preceitos éticos da sociedade. Tantas coisas pautam o nosso comportamento. Mas nós temos que hoje entender uma coisa. O nosso comportamento, a nossa vida, ela precisa ser moldada de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que Jesus nos ensinou. Por isso a importância de você buscar o Senhor. De você compreender que a sua vida precisa estar alinhada com a vontade dele. Há um chamado para a influência. Na época de Jesus, o sal ele tinha um poder também muito importante, que era o poder de conservação. Conservar alimentos. E isso, naquela época, tinha realmente um poder muito grande. Hoje em dia nós temos outras formas, né, de conservação, toda a parte industrial daquilo. Mas o sal ainda hoje, em muitos lugares que você vai, tem esse poder, né, nos alimentos. Muitas culturas ainda utilizam o sal como conservação. Então, quando Jesus ele fala para sermos o sal da terra, ele fala sobre, se você perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, além do fato de você fazer a diferença onde você está, e o que é fazer a diferença? Às vezes pode ser difícil. É quando você, por exemplo, você tem um comportamento que é um comportamento padrão cultural das pessoas, de, um exemplo, não levar desaforo para casa. Muitas vezes nós crescemos aprendendo dessa forma. Eu levo desaforo para casa. Eu sou assim mesmo. Mas às vezes é necessário você levar desaforo para casa, sabia? Porque é você se aquietar diante de uma situação de nervos, a flor da pele, de problemas. Você se cala. É desse jeito que você faz a diferença. Enquanto todo mundo acha que pode dar um jeitinho para fazer algo errado, e você se posiciona de uma forma correta e fala, não, isso é errado, eu não vou fazer isso. Isso é fazer a diferença, isso é ser sal da terra. É você conservar os bons princípios, os princípios estabelecidos por Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Somos muitas vezes pressionados, somos tentados em fazer o que é errado. Mas nós temos que conservar. Nós temos que ressignificar alguns conceitos que foram introduzidos pela sociedade, principalmente a nossa cultura brasileira. A partir do momento que nós nos tornamos participantes da família de Deus, somos cristãos, somos discípulos de Jesus. O ser cristão, na origem do seu termo, significa um pequeno Cristo. Ou seja, você como um pequeno Cristo não pode viver da mesma forma que uma pessoa que não decidiu isso para a vida dela.
Essa é uma realidade. Como viver de maneira diferente nessa terra? Como dar outra face, como Jesus ensinou? Provérbios fala algo interessantíssimo. Diz o seguinte, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra dura e nós queremos responder à mesma altura, do mesmo jeito, achando que isso vai fazer com que você se posicione de forma forte? Muito cuidado com isso. Isso não é fazer a diferença. Isso é ser igual a todos. Isso é fazer o que todos fazem. Essa é a parte fácil. Mas Jesus nos chamou para fazermos coisas difíceis em alguns momentos. Confesso a vocês. Tem momentos que a nossa natureza humana vai querer gritar. Vai querer esganar muitas vezes. Mas aí é que entra a paz de Deus. Aí é que entra o fruto do Espírito Santo. Ou você aprender a ter domínio próprio. A você controlar as suas emoções. Eu tenho uma ministração que é o famoso Ctrl, Alt, Del. Essas 3 teclas de atalho que quando o computador trava, você aperta para poder destravar. Você entra ali no gerenciador de tarefas e finaliza tudo aquilo que esteja causando algo que vai parar efetivamente o seu computador. Me fugiu a palavra aqui, mas quem conhece um pouco de informática sabe disso. Então são 3 teclas de atalho que você aperta e ela começa a mudar. E na nossa vida eu preciso também ter essas teclas, porque o control é controle. Se controle. Para fazer diferença, você precisa aprender a se controlar. O alt vem de alternar, de mudar, ou seja, se controle, mude o seu comportamento. Enquanto que há anos atrás, há meses atrás, você iria agir de tal forma, hoje você precisa agir de uma forma diferente. Por quê? Porque você teve um encontro com Deus. E esse encontro com certeza mudou a sua vida. Então alterne seu comportamento. E o delete todo rancor, toda raiz de amargura, tudo que está aqui dentro do seu coração, que não pertence a Deus, tudo aquilo que vai causar dificuldade para você, delete. Então, quando você viver situações que a princípio está causando travamento, Ctrl, Alt, Del. Controle seu comportamento. Alterne ele, mude ele e delete o rancor. Eu tenho certeza que assim você vai viver de uma forma diferente. E aí, além de você ser sal da terra, que é um chamado à influência, a fazer a diferença, Jesus também disse que nós seríamos a luz do mundo. E fala, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como. A luz ela tem a capacidade de dissipar as trevas e trazer a clareza às coisas. A nossa vida ela deve apontar para Jesus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele falou que ele era a luz do mundo, ou seja, ele veio para poder mostrar esse papel de ser luz, de clarear as coisas. Principalmente ele veio com uma função de revelar um Deus Pai, um Deus presente, um Deus próximo. Só que quando ele ascendeu aos céus, ele falou que nós seríamos agora a luz do mundo. E não podemos esconder a luz que Deus colocou aqui dentro. Precisamos viver a nossa fé de forma pública, com coragem, com integridade. Você tem deixado a sua luz brilhar? As pessoas, quando olham para você, elas conseguem enxergar o brilho de Jesus na sua vida? Ou você tem se escondido? Ou você tem deixado que o que ele fez na sua vida tem ficado apenas nos bastidores? Hoje é dia de você fazer a diferença. Hoje é dia de você mostrar que ele transformou a sua vida, que ele mudou o seu caráter, que ele mudou a sua forma de enxergar as coisas, que ele trouxe para o seu coração uma luz, que ele trouxe para a sua vida um novo começo, que ele restaurou áreas da sua vida que estavam mortas, que você achava que nunca iria conseguir viver aquilo novamente. Através da presença de Deus, você teve sua vida transformada.
Existe um propósito de você ser sal da terra e de você ser luz do mundo. Que propósito é esse? Fazer a diferença. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo que o Senhor concede para você, todas as bênçãos que você consegue usufruir aqui na terra, toda a transformação que você viveu, tudo isso vai servir de testemunho para que pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. E falem: nossa, tal pessoa, ela era tão diferente. E hoje em dia eu vejo uma diferença. Hoje em dia eu vejo que ela tem buscado viver de uma forma mais madura, de uma forma mais intensa. Talvez elas possam usar palavras aleatórias, talvez elas possam falar de uma energia boa, talvez elas possam dizer uma áurea diferente. Tantas coisas que as pessoas vão utilizar, não importa. No fundo você sabe que é o brilho de Cristo, que é a presença de Deus na sua vida. Então não permita ser influenciado por uma cultura, por uma sociedade. Em vez disso, nosso papel é influenciar. É mostrar que há esperança. É mostrar que há solução. Desde que você se volte para Deus. Esse é o propósito. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E essas duas coisas, elas fazem a diferença em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Se você tem uma comida e tem pouco sal, você vai sentir a diferença. Se o sal está equilibrado, você vai sentir a diferença. Se está muito salgado, você vai sentir. O ambiente também muda tudo. Eu posso muito bem apagar aqui algumas luzes e você vai perceber como vai ficar diferente esse ambiente. Mas quando você posiciona a luz de maneira correta, quando você estipula ali um padrão de Deus para a sua vida, as coisas começam a acontecer de forma diferente. E aí entra o último versículo para nós encerrarmos, que é Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer fazer a diferença, o primeiro passo é você não se amoldar aos padrões desse mundo. E você mudar, você se transformar, ser transformado pela renovação da sua mente. Que a sua mente nessa manhã possa ser renovada. Que a forma como você enxerga as coisas possa ser transformada. E que você passe a enxergar com um olhar muitas vezes espiritual. Com o olhar de Deus. Porque se nós formos olhar do nosso jeito, nós queremos brigar, nós queremos chatear, queremos fazer do nosso jeito e sempre vai ser mais difícil. Que essa palavra faça morada em seu coração. Que você seja sal da terra e luz do mundo. Que você possa influenciar pessoas. Que pessoas olhem para você e vejam o brilho de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que hoje completa mais um ano de vida. Sei que ela está aqui me acompanhando. Mãe, te amo. Que Deus abençoe a senhora cada vez mais. E vamos orar e mais tarde estaremos juntos, se assim Deus permitir. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus pleno, Deus. Muito obrigado. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Que venhamos a fazer a diferença em qualquer cenário das nossas vidas. Que a nossa conduta, Deus, não seja pautada nas circunstâncias, mas que a nossa conduta seja pautada, Deus, na Tua palavra. Porque a Tua palavra, Deus, ela está além de circunstâncias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Que possamos fazer, Deus, desta palavra o nosso guia, que venha nos dar direcionamento, Deus. Nos ajuda, Deus, que tenhamos um dia na Tua presença, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, livrando-nos, guardando todo mal, Deus. Acampa os Teus anjos, Deus, em nossos lares, Deus, em nossos trabalhos, nos trajetos que nós iremos percorrer no dia de hoje. Que possamos desfrutar da Tua paz e da Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa compartilhar esta live aqui com alguém, ficará salvo aqui no meu perfil, alguém que precisa ouvir essa palavra que você sentiu no seu coração.
que você possa mudar, tá bom? Deus abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 7h30 em mais uma manhã com Deus, em mais um momento devocional. Que Deus te abençoe.